nós estamos falando nesse último domingo, sobre a vida de Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus. Semana passada, para aqueles que não estavam aqui, nós falamos que a convocação de Deus, ela passa por... Qual é o critério principal da convocação de Deus? É uma pergunta. É a estatura física? É a força? Qual que é o principal critério? O coração. Porque do coração provém tudo. Pensamento, decisões, sentimento. E nós vemos que Davi é a única pessoa na Bíblia da qual foi mencionado 2 vezes que ele era um homem segundo o coração de Deus. Tanto no Velho como no Novo Testamento, em Atos. Foi dito isso a respeito dele. Tudo bem? Tudo bom? Há um tempo. Não, ela não faz tempo que eu não vejo. E gente, irmãos, irmãs, Deus continua procurando pessoas que se submetam à vontade dEle. Pessoas que andem segundo o coração dEle. Pessoas que façam a vontade dEle. Um dos primeiros significados que nós trouxemos na semana passada, guerreiro segundo o texto de Hebreus, lá no Novo Testamento, a palavra que define um guerreiro, um soldado, um homem de guerra, ela tem esses significados. Uma pessoa forte, resistente, uma pessoa poderosa, uma pessoa valente, um apaixonado, aquele que tem um coração ardente por algo, pulsando por algo. E todos esses atributos nós conseguimos enxergar em Davi. Nós falamos isso, eu só estou retomando, então nós conseguimos enxergar essa força, apesar de jovem, essa resistência, esse poder, essa valentia, essa paixão, um coração ardente e pulsante por Deus. Então, segundo a visão bíblica, um guerreiro é alguém que busca de forma apaixonada servir segundo o coração do Senhor e se coloca tão distante sobre os seus propósitos. Vimos que Deus, através de Samuel, escolheu Davi para ser um guerreiro, porque ele tinha um coração apaixonado, um coração ardente por Deus. Então, se você se recorda da história, o povo, vendo as outras nações ali daquela região, só a gente não tem um rei. Só a gente, Deus levanta um juiz, Deus levanta um libertador e a gente não tem um rei. A gente não aguenta mais essa situação. Nós precisamos de um rei. E aí eles escolhem inicialmente Saul. E Deus, em poucos anos, nós afirmamos aqui, na semana passada, em 2 anos, após 2 anos do reinado de Saul, Deus o havia rejeitado. Deus tanto rejeitou ele, e o povo também o rejeitou, que dali em diante já havia uma profecia de que o reino dele não teria continuidade. Porém, diante disso, ele ainda reinou 40 anos. No 2º ano já havia sido declarado que o reinado dele acabaria, porém ele ainda continuou reinando 40 anos. Deus continua buscando guerreiros. Deus continua buscando pessoas que estejam submissas à vontade dEle, que tenham um coração ardente pelas coisas dEle, que tenham um coração que pulsa pelas coisas dEle, pela vontade dEle, por fazer a vontade dEle. Mas qual a maneira que Ele tem para preparar novos guerreiros, de levantar novos guerreiros? Qual a forma que Deus
tem trabalhado em cada um de nós para levantar novos guerreiros, pessoas segundo o coração dele. Eu tenho plena certeza que você gostaria de uma outra resposta, através do treinamento. E aí nós vamos caminhar hoje por isso, através do treinamento. Talvez você gostaria de uma resposta, não, ele vai fazer um milagre e a partir de um dia para o outro você vai se tornar um guerreiro, você vai ter fé como nunca na história desse país você teve. Como nunca você teve uma sabedoria. Não. É treinamento, querido. É o dia a dia. É isso que nós vamos falar hoje. Então, domingo passado falamos sobre a convocação de um guerreiro e hoje vamos falar sobre o treinamento desse guerreiro. Talvez você quisesse, não, Deus vai transformar a sua vida e amanhã você vai andar sobre as águas. Não, você não vai. Quem não souber manusear o canivete não vai conseguir manusear uma espada. Quem não souber como manusear um canivete suíço não tem condições de manusear a espada e matar milhares, como foi declarado a respeito de Davi. Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Deus, nós te louvamos por essa semana, te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui, pela tua fidelidade, amor, misericórdia, pela tua segurança. Pai, nós te louvamos. Conforme a palavra que já foi lida em Jeremias 29, o Senhor tem pensamentos acerca de nós muito maiores do que nós imaginamos aqui. Pensamentos de paz e não de mal. Pai, nós te louvamos por isso, te louvamos pelo teu imenso amor que se revelou ali na cruz. Te louvamos por esse momento em que podemos cantar e colocar o nosso coração diante do Senhor. Receba os nossos louvores, Pai. Sabemos que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor se faz presente aqui e que o Senhor possa, através da tua palavra, falar a cada coração, falar àquele que precisa ouvir a tua voz, falar àquele que precisa ter o coração aquecido pelo Senhor, falar àquele que está com a perspectiva deturpada, a visão bloqueada. Fala a esses que precisam ver o Senhor, que precisam ver aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Existe um jargão é um clichêzão evangélico, mas a gente gosta. Deus não capacita, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu esquecendo o clichê. É um clichê, tão clichê que eu esqueço. Capacita os incapacitados? Eu não conheço essa versão, não. Eu conheço que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mais legal? Queridos, todos aqui foram chamados. Se você está aqui, você foi chamado para algo. Eu não sei para o que você foi chamado. Se o seu ministério é lá no seu trabalho, se o seu ministério é ser CLT, missionário CLT, se o seu ministério é ser pastor CLT, se o seu ministério é ser missionário lá fora, trabalhando dia após dia no escritório e falando de Deus e testemunhando de Deus, se o seu ministério é ser pai ou mãe, eu sei que você foi chamado por Deus e você tem sido chamado por Deus hoje. Você está sendo convocado por Deus hoje. Você, para algum ministério que eu não sei. Aí cabe uma conversa sua com Deus para saber onde Ele quer que você se encaixe, porque você está sendo convocado hoje, nesta manhã. Uma coisa eu sei, e colocando diante desse clichê, nossa, eu sou tão incapaz, às vezes, de assumir tal posição, às vezes eu sou tão relapso lá no meu serviço, eu sou um missionário lá, mas eu sou relapso.
a partir do momento que nós nos colocamos diante da presença de Deus e diante da vontade de Deus, é certo que Ele irá nos capacitar, como nós já dissemos nesse clichê aqui. Hebreus 13, 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. A partir do momento que eu assumi uma postura diante da vontade de Deus, eu estou entendendo que Ele tem uma convocação para mim, que seja lá dentro da minha família, que seja lá dentro do meu trabalho, que seja aqui na igreja, que seja lá fora, na rua. A partir do momento que eu entendo que eu sou convocado, e por mais que eu não tenha todos os atributos que eu acredito que é a expectativa de Deus que eu tenha, eu já sei de antemão, a partir do nosso clichê, que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, mas que através desse texto, Ele irá nos aperfeiçoar em todo o bem para fazer a vontade dEle e operar em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele vai aperfeiçoar cada um de nós. Queridos, nós precisamos iniciar a partir do canivete. Não dá para querer manusear a espada. Precisa a partir do canivete. Então, aprenda já nas situações do seu dia a dia, porque Ele vai te aperfeiçoar a cada dia diante dessas situações. 2 Crônicas 16, 9. Nós lemos no final da pregação da semana passada: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente coração. Ao final da pregação da semana passada, eu não tenho os atributos, eu olho para mim, eu já fiz a mesma oração, eu já fiz essa oração: Deus, eu quero me entregar, e ao mesmo tempo, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu estou tão distante. Mas se eu faço uma oração verdadeira, se eu entrego a Deus uma oração verdadeira, eu sei que os olhos deles estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente coração. Então eu sei que Ele pode começar uma boa obra, uma grande obra através da minha vida, porque primeiro Ele vai aperfeiçoar, segundo Ele vai fortalecer, terceiro Ele vai capacitar, porque Ele capacita os escolhidos, mesmo que nós não temos capacidade nenhuma aos olhos humanos. Nós já dissemos, e eu vou repetir agora, a convocação do Senhor, o principal critério da convocação, da análise curricular de cada um é o coração. Não está na força, não está na estatura, não está na valentia, é o coração colocado diante da vontade dEle, colocado segundo o coração dEle, é o coração. Então sabemos, queridos, que Deus vai te capacitar, que Ele vai te aperfeiçoar, que Ele vai te fortalecer para fazer a vontade e o bem e a vontade dEle. 1 Samuel 16, 14 a 18 diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem uma boa aparência e o Senhor está com ele. Então, vamos voltando para a história aqui de Davi. O povo estava cansado pelo fato de não ter alguém que os governasse, alguém que os dirigisse, alguém que os liderasse. E o povo
Deus, a gente não quer mais a tua figura não, um profeta, a gente quer algum homem aqui que governe. E Deus já os havia alertado. Ei, a partir do momento que vocês escolherem um rei, ele vai tomar parte da produção de vocês, ele vai tomar parte das suas servas, parte das suas filhas. Vocês estão cientes disso? Estamos. Escolhemos, nós queremos um rei, escolher o Saul. E como já dissemos, Saul governou por pelo menos 2 anos ali. E já havia se mostrado um rei tirano. O profeta mesmo, Samuel, ele teve que pensar ali com Deus como ele deveria ir até Belém, porque ele tinha medo de morrer no caminho. Se alguém soubesse que ele estava indo para Belém para ungir uma outra pessoa, e informasse a Saul, a cabeça de Samuel seria colocada na panela. Então Saul já havia se mostrado um jovem tirano, um rei tirano. E aí Deus falou, eu já rejeitei Saul. Samuel, levante-se, pare de se entristecer com essa situação, levante-se, pegue um chifre, coloque óleo dentro dele, vá para Belém, pegue um cordeiro, leve consigo e vá para Belém. Lá eu vou te mostrar quem eu vou ungir como novo rei de Israel. Mas Deus, e agora? E se Saul souber? Não, vá que eu estou contigo. Aí Samuel primeiro vê Eliabe, bonitão, esbelto. É esse é o filho de Jessé que Deus está escolhendo. Deus, meu filho, esse aí tem um coração medroso. Você só está olhando a capa por fora, não é esse, não é Eliabe que eu estou olhando um guerreiro de coração mesmo, que tem um coração ardente por mim, não é esse. Então vamos, passa o segundo filho, Abinadab. Não é esse também. Abinadab não é. Vai, passa. Samá, vem o outro filho, o terceiro filho de Jessé. Vamos. Preciso ungir alguém aqui hoje. Vamos logo, porque Saul pode estar vindo atrás de mim. Vamos. Samá, não é. E passa 7 filhos. Até que, e aí Jessé? Quem que tem alguém mais? Porque esses 7 aqui não foram. Tem um menino. Tem Davi, é jovem ainda. Ele está pastoreando as ovelhas. Quer que eu vá chamá-lo? Eu não saio daqui, eu não vou sentar à mesa antes que esse menino chegue. Eu vou esperar. E aí na hora que vem Davi, menino tinha boa aparência, mas não era o bonitão das galáxias. Era um jovem, devia feder um pouquinho de ovelha. Quando chega, esse aqui, Os irmãos já devem ter pensado, até o pai mesmo, na resposta dele nós falamos semana passada, mas é um menino. Os irmãos na hora de, meu Deus, se não foi Eliabe, que é o melhorzinho aqui, não vai ser esse, né? Já deviam estar tirando sarro ali, um do outro. E aí, é esse aqui. É esse o menino. Esse que eu vou ungir. E a partir daquele momento, o espírito que estava sobre Saul, que já havia até profetizado, que estava no meio dos profetas, glorificando a Deus e tal, mas se mostrou um tirano, se retirou de Saul. E o espírito tomou conta de Davi. E aí, querido, só um ponto aqui. No Velho Testamento, nós só temos 2 pessoas que durante toda a vida o Espírito do Senhor morou sobre eles, habitou sobre o coração deles por toda a vida. Davi e João Batista. Por mais que você pense, não, mas João Batista está no Novo Testamento. Mas João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Por mais que ele esteja lá, ele é o último profeta do Antigo Testamento. O Novo Testamento se estabelece através da morte do Cordeiro. É uma nova aliança.
Então o Novo Testamento se estabelece de Jesus para frente. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Então o Espírito do Senhor, ele ungia alguém, ele habitava no coração de alguém, dando destreza para alguma coisa, ele saía, ia para uma outra pessoa, para que fosse para o bem comum ali. E aí na hora que ele saiu, o Espírito saiu de Saul, ele foi habitar com Davi, e aí algumas pessoas podem até ficar com medo, nossa, mas o Espírito saiu dele e veio um outro Espírito que o atormentou. Querido, a partir do Novo Testamento, você que tem o Espírito Santo de Deus, não tem do que temer. Porque um espírito maligno, enviado da parte de Deus ou não tem poder para tocar na tua vida, não tem autonomia para agir na sua vida. A partir do Novo Testamento, isso tudo mudou. Nós somos a habitação daquele que é santo, 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 todos os dias. Amém? Então, a partir desse momento, a partir do momento que Davi foi ungido, Deus o havia matriculado na escola de guerreiro. Na escola de guerreiro segundo o coração de Deus. A partir do momento que o Espírito saiu de Saul e entrou na vida de Davi, ele foi matriculado na escola de guerreiro. Como Deus treinou Davi para ser um guerreiro? Como Deus está treinando você para ser um guerreiro? Primeiro, ele treinou Davi por meio da solidão. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 16, 19. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho, que cuida das ovelhas. Ok. Envie-me seu filho. Gente, hoje é muito fácil. Essa semana eu peguei minha moto e fui em Piracicaba. É rápido. Rapidinho. 2 horas você está lá, 2 horas você volta. Naquela época, ou era através de um jumento. Belém não era tão perto do castelo do rei, da morada do rei, da cidade real. Diz um texto, naquela passagem de Golias, que Jessé chegou para Davi e falou: hoje de manhã, amanhã, levante bem cedo durante a madrugada, leve alguns queijos e alguns pães para os seus irmãos, para os 3 irmãos que estão lá na batalha contra os filisteus diante de Golias. E Davi sai de madrugada. E diz o texto que ele caminhou, e na primeira hora, quando o exército se levantava para desafiar um ao outro, ele chegou lá e falou: e aí, o que está acontecendo? O que está pegando? Quero saber o que está acontecendo. E aí, vocês vão, hoje vai ter sangue, não vai? Quem que... Sabe, ele é mais ou menos brasileiro, Davi parecia brasileiro, e os irmãos dele diziam isso: ei menino, você está querendo vir aqui para ver a guerra, para ver sangue? Sabe aquele povo urubu, assim, acontece um acidente, todo mundo fica lá filmando. Davi, pequeno, parecia um brasileiro que gosta de ser urubu e olhar lá. Ele foi lá. Então era muito longe. A partir do momento que nós lemos um texto como esse, nós sabemos que não existe mais papai Jessé, não existe mais mamãe, não existe mais alguns irmãos. Ele foi tirado lá de Belém para vir para a terra do rei, isolado, total solidão. Não tem mais irmãozinho, não tem mais papaizinho. Ei, você vai ser um servo aqui. Você vai ser tratado na solidão. Você vai ser tratado, eu, Deus e você, Davi. Não tem mais a proteção do papai.
não tem mais. Não, eu e você. Davi aprendeu a depender totalmente de Deus nesse período que ele passou sozinho. Não havia distrações, não havia papai, mamãe, não havia irmão, não havia apoio moral. Porém, nos nossos dias hoje, a solidão como disciplina espiritual, ela foi deixada totalmente de lado. Solidão com Deus, não, eu prefiro ter o meu celular ou tablet na mão e acessar o UOL, Globo, Facebook ou qualquer coisa e me sentir parte do meio, me sentir bem sabendo das notícias do que estar sozinho de fato com Deus. Quantos de nós hoje, quando a gente está lá em casa sozinho mesmo, liga a televisão para ouvir alguma voz e sentir que existe alguém no mesmo ambiente? E aí Deus está querendo falar com você sozinho ali, e você liga alguma outra coisa, algum outro ruído, e ao invés de escutar a voz de Deus, se distrai com qualquer outra coisa. Quantos de nós não precisam dos amigos ao nosso redor para se sentir, ai, querido, eu não posso ficar sozinho, eu tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de dormir sozinho, eu ligo a luz, deixo a televisão ligada, para só escutar alguma coisa ali, eu tenho medo de ficar sozinho. A disciplina espiritual hoje da solidão, desse momento a sós com Deus, quase que não existe. A todo momento somos distraídos pelos ruídos que o mundo produz. Ruído não é avião passando, não, é preocupação. Toda hora você, a Dilma cai ou não cai? O dólar aumenta ou não aumenta? Vai ter emprego amanhã ou não vai? É isso, esse é o ruído, querido. Não é barulho de avião passando, não é cachorro latindo. São esses ruídos que o mundo tem produzido e a gente não tem um momento a sós com Deus. Davi foi tirado do meio da família dele e levado para a cidade real, distante da família. Agora, Davi, você vai depender de mim. Você, um menino, vai depender de mim. Só eu e você. Nós podemos falar de um outro exemplo, mas aí até injusto. Jesus, quantas vezes ele saía tarde da noite, durante a madrugada, cedo pela manhã. Quantas vezes, quantos textos que nós vemos Jesus saindo, pegando um barco, para ter esse momento a sós com Deus. E ainda assim, nós estamos envoltos, eu também, de amigos, mídias sociais, TV e outros ruídos mais que nos façam sentir, eu sou parte, eu não posso ficar sozinho. Queridos, a forma como Deus treinou Davi para ser um guerreiro passa pela solidão, passa por um momento a sós com Deus, passa por ter essa dependência, por ter essa intimidade. E para termos uma vida espiritual saudável, nós precisamos desses momentos. Longe dos amigos, longe do celular, desconectados das mídias sociais e desligados de todo o barulho ou ruído que o mundo produz. E é através desses períodos, desses momentos de solidão, que Deus começa a trabalhar em nós e desenvolver em nós caráter. E é justamente nesse momento que Deus prepara, que Ele nos prepara para grandes planos e coisas que Ele quer realizar. Querido, se você quer ser usado por Deus, meu irmão, minha irmã, se você quer ser usada por Deus, tenha um momento sozinho com Ele. Existe uma frase de um pastor que ele diz: não escute alguém que não escuta a Deus. Não escute alguém que não escuta a Deus, porque
seriam só palavras. Escute aquele que escuta a Deus, que está na presença de Deus dia após dia. Se você quer ser alguém usado por Deus, uma pessoa segundo o coração de Deus, você tem que separar o seu tempo, longe dos ruídos, longe do barulho que o mundo pode produzir, e ter um momento a sós de intimidade com o Senhor. Segundo ponto, como Deus treinou Davi para ser um guerreiro. Deus treinou Davi por meio da obscuridade. Em 1 Samuel 16, 21 a 23. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem para Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Se você é chamado para trabalhar como escudeiro, o que você tem que fazer? Servir. Servir. De todas as formas. Escudeiro é o office boy daquela época. Serve de tudo que é jeito. Engraxa a bota, busca a armadura, lustra a armadura, toca a harpa. Davizinho querido do papai Deus, você foi ungido lá em Belém, e eu sei que pode brotar algum orgulhinho no seu coração, mas você vai servir aquele quem você vai substituir. Fica bem tranquilinho. Eu já estou olhando lá na frente. Você vai servir como engraxate de bota, você vai servir carregando armadura, carregando comida. Você vai servir de qualquer forma, você vai servir. Escudeiro serve. Não tem muito o que escolher, serve. E o pior, deveria dar uma angústia em Davi que, eu sou ungido. Eu já fui ungido, eu vou substituir. Não, filho. Você vai servir. Eu estou te colocando aqui para servir. Deus treina pessoas em segredo para usá-las em público. Querido, tem essa dimensão de que Deus está usando toda a situação, mesmo quando você engraxa botas, mesmo quando você tem que carregar a armadura, mesmo quando você tem que ficar ali, agora vamos tocar a harpa, e fica tocando a harpa. Deus está usando toda essa situação para te usar em público. Então Ele está trabalhando numa condição humilde, está trabalhando em cada um de nós para que não brote no nosso coração o fato, eu quero ser conhecido, quero ser lembrado, quero ser apreciado. Se você se recordar, Davi, por alguns anos, mesmo ungido, mesmo abençoado em tudo aquilo que ele fazia, ainda ele continuava sendo pastor de ovelhas. Ele passou um bom tempo durante a vida dele, mesmo ungido, pastor de ovelhas. E um segundo período da vida dele, ele passou servindo Saul conforme Saul queria. Agora você é escudeiro, agora você é um soldado de guerra, agora você é um comandante. Você vai me servir. Deus treina as pessoas em segredo para usá-las em público. Quer algum exemplo disso? Eliseu e Elias. Eliseu ficou por muito tempo sobre a sombra de Elias. Muito tempo só servindo, carregando o manto de Elias. Vamos lá, carrega agora, bota comida no jumento aí, vamos embora, vamos para aquela. Isso aí.
Eliseu serviu por muito tempo Elias. Um outro ponto, quanto tempo Moisés passou lá servindo ao sogro? Vocês sabem mais ou menos? 40 anos. 40 anos pastoreando a ovelha. Matou alguém lá no Egito, saiu correndo, foi para uma outra região, conheceu uma menininha bonitinha, aqui que eu vou me instalar. E 40 anos trabalhando, pastoreando ovelha, para depois ele liderar uma nação. 40 anos, queridos. 40 anos trabalhando, pastoreando ovelhas. Outro exemplo, quantos anos Jesus passou no ministério desconhecido? Só temos um relato dele, mais ou menos na adolescência, quando ele está no templo, na festividade ele some. O resto, a gente não sabe absolutamente nada acerca de Jesus. Passou 30 anos trabalhando lá com José, fazendo cadeira, fazendo mesa, fazendo armário, guarda-roupa, fazendo qualquer coisa. Estudando a Bíblia, estudando a Torá. 30 anos, 40 anos, Eliseu a gente não sabe, mas passou um bom tempo servindo. Aqueles que aceitam o silêncio da escuridão estão melhor preparados para lidar com a popularidade. Aqueles que já têm um coração trabalhado por Deus, que aceitaram o silêncio da obscuridade, aceitaram que de fato as pequenas coisas determinam a minha caminhada e que não tem vergonha de apertar o parafuso, carregar o canivete, que não tem vergonha disso, poderão e estarão melhor preparados para lidar com a popularidade. Lembrando de um texto que nós falamos na semana passada, quem é fiel no pouco, pode ser fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, com certeza será desonesto no mundo. E, gente, isso é reflexo da nossa nação. Esse texto é reflexo da nossa nação. Nós sabemos, quando alguém dá uma moedinha a mais ali de troco, a maioria das pessoas coloca no bolso e nem vê, conta, percebe que aquela moeda foi dada. Quem é infiel no pouco, quando é colocado lá sobre o governo ou qualquer outra esfera, rouba também. Então, a corrupção está desde baixo em cima. Porque a gente é desonesto no pouco. A gente rouba no pouco. O brasileiro gosta disso. Então não adianta, gente, vamos escorraçar, vamos malhar o Judas. Não, porque a transformação tem que começar a partir de cada um de nós. Nós temos que ser fiel no pouco, para que Deus nos coloque sobre o muito. Aqueles que aceitam o silêncio da escuridão estão melhor preparados para lidar com a popularidade. Então Davi serviu muito tempo. Davi foi ungido no 2º ano do reinado de Saul. E foi mais ou menos chamado para tocar para Saul, tocar a harpa ali para Saul, a partir mais ou menos do 15º ano do reinado de Saul. Então demorou ainda 15 anos para que ele estivesse na presença do rei tocando. E aí ele ficou na presença do rei em torno de 20 a 25 anos, até a conclusão, e aí ele se torna rei de Israel. Então ele tocou mais ou menos por 20, 25 anos. Como Deus treinou Davi para ser um guerreiro? Deus treinou Davi através de testes, queridos. Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar o leão e o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo.
O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desses filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Até aquele momento era improvável que alguém soubesse que Davi havia passado por essas experiências. Se alguém soubesse que ele havia passado por essa experiência, pelo menos os 3 irmãos deles que estavam na batalha, chama Davi. Ele já derrubou um leão, já derrubou um urso, chama ele vai nos ajudar. Não, a expressão e resposta dos irmãos de Davi, quando o viram lá no fronte, na batalha: moleque, o que você está fazendo aqui? Você quer ver sangue? Quer ver o povo morrendo aqui? Você está louco? Vai embora. Você é moleque ainda, você é menino. Tchau, sai daqui. Deixa aqui a comida e vai embora. Só Davi sabia aquilo que Deus já havia trabalhado na vida dele. Dos testes real que Deus havia dado durante a vida dele. Um leão e um urso. E agora ele estava preparado para enfrentar Golias. Não por força própria, mas por confiança de que aquele que foi fiel até agora vai continuar sendo fiel. Na confiança de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é um gigante que vai nos amedrontar. Deus treinou Davi através de testes reais. Você tem passado por esses testes? Você tem passado por situações que você não entende a finalidade? Qual a finalidade de eu matar um urso? Qual a finalidade de matar um leão hoje? Não sei. Eu matei porque eu precisava livrar minha ovelha. Qual a finalidade de você ir todos os dias para o trabalho? Qual a finalidade de você ser pai ou mãe, como você tem sido todos os dias? Não sei, querido. Qual a finalidade de você ser irmã, de você ser esposa, do jeito que você tem sido todos os dias? Parece que não tem dado significado, não tem dado. Parece que você não olha, não vê lá no fim do túnel uma luz. Você conhece alguém que está passando por um momento como esse, que não entende absolutamente nada do que Deus está fazendo e está colocando essa pessoa sobre testes e mais testes? Está colocando essa pessoa sobre a obscuridade, fazendo, espremendo a pessoa, trabalhando no caráter dela, trabalhando na humildade dela, trabalhando na dependência dela. Você conhece pessoas assim? Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que todos vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Vocês estão se recordando lá de que Deus vai aperfeiçoar, de que Deus vai capacitar, de que Deus vai fortalecer? É isso aí, queridos. Considere de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte coisa alguma. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós, para que não nos falte coisa alguma. O que é essa coisa alguma? É caráter, querido. Não vai, então vou sair comprando tudo porque Ele não quer que falte coisa alguma para mim. Não, é caráter. Ele está trabalhando no seu caráter, para que não falte nada no seu caráter, para que você saiba depender dEle no momento certo, para que você tenha um caráter humilde. Ele está trabalhando na sua vida e na vida daquele que você se lembrou que, oh meu Deus, está passando por uma situação
que Deus está espremendo ele para torná-lo humilde, como Davi, que já era ungido e teve que servir pelo menos 25 anos aquele a quem ele iria substituir. Não está aguentando, querido? Está achando demais? Não está vendo sentido em matar um leão? Existe sentido em matar um leão. Existe sentido em matar um urso, porque lá na frente você pode enfrentar um Golias. Aí você vai poder dizer: ei, glória a Deus, aquele que me livrou do urso e do leão é capaz. Ele não desafiou o rei, não. Ele não desafiou Israel. Ele desafiou o Deus dos exércitos. É a ele que ele está desafiando. Ei, eu já passei por tudo isso. Já sei como é lidar com essas coisas. Deus treinou Davi através dos caminhos da vida. Como cada um de nós, como você deseja o caminho da vida? Eu desejaria o meu caminho da vida mais ou menos como a Bandeirantes, a rodovia. Nossa, boa demais. Quem anda na Bandeirantes sabe que o fluxo é muito boa. Agora, quem gosta de pegar ali um trecho de Minas, tortuoso demais, a criança começa até a vomitar dentro do carro, que vira, uma mão só, o caminhão lá na frente, você, meu Deus, vamos filho, vamos, sai da frente aí para eu passar. Todo mundo gosta de um caminho da vida como a Bandeirantes, e ninguém gosta como a Dutra, Fernão Dias lá na frente, cheio de curva. Às vezes você precisa tomar uma decisão e pegar um outro caminho, pior ainda, estrada de terra, ruim para burro, chão batido, poeira, aquela poeirona vindo no carro assim, você, nossa, fecha os vidros, fecha rápido, mas tá calor, não tem ar-condicionado, não, fecha. É melhor passar sufoco do que ficar com aquela poeira grudada no suor. 1 Samuel 18. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares. Davi matou dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta então senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Sabe quando tudo está indo bem? Aí você, oh, Deus é maravilhoso, Deus é bom, tô na Anhanguera aqui, é muito bom, oh, vou com Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aí você pega uma estradinha da vida, uma estrada de terra empoeirada, estava tudo indo muito bem para Davi. Davi matou o urso, Davi matou o leão, Davi matou Golias. Davi se tornou o comandante do exército, e a partir desse momento, sabe o que ele era? Ele não era mais comandante nenhum, ele era um desertor, um fugitivo, um medroso, que teve que ir para um outro país para se esconder de Saul. Você já teve momento assim que você, nossa, agora estou com Deus, agora é daqui para lá, pá, daqui para o céu, mas vem alguma coisa e desmorona tudo. Você acha, meu Deus, que é isso agora? Saul matou milhares. Davi dezenas de milhares. Agora eu posso tudo naquele que me fortalece. Nessa hora todo mundo gosta de falar isso. Agora eu posso tudo. E aí vem ciúmes. Apenas os ciúmes de Saul. O castelo de Carta ruiu, e aí Davi teve que sair correndo com um pequeno exército ali que ele já havia formado, e teve que ir para a terra dos filisteus para se esconder de Saul. Você já passou por isso? Sem entender absolutamente nada. Um dia o castelo, falta só a bandeirinha do castelo. No outro dia não tem mais castelo nenhum. Só tem o primeiro bloco que você já havia construído. Oh meu Deus, já passou por isso no serviço? Alguém com um ciúmes, que falou alguma coisa a seu respeito e ruiu.
Mas não que você tivesse feito, mas ruiu. A sua imagem ali foi desconstruída e você... E agora, Deus? Ontem fiz tudo certinho, fui elogiado, falaram muito bem de mim, mas hoje caiu a casa. O castelo ruiu. Deus não pode usar um homem ou mulher grandiosamente até que ele as fira profundamente. Queridos, nós precisamos aprender a depender de Deus dia após dia. Não confiar na força, na estatura, na beleza, no conhecimento, na inteligência, na posição, na fama. Deus não pode usar uma mulher grandiosamente até que ele as fira profundamente. O que devemos fazer quando estamos no campo de treinamento de Deus? Permaneça fiel nas pequenas coisas. Deus te falou para você fazer isso, filha. Deus te falou para ser o melhor pai, o melhor empregado, o melhor marido, a melhor esposa. Continue sendo o melhor esposo, melhor marido, melhor filho, melhor empregado. Continue nas pequenas coisas, apertando o parafuso e carregando o canivete. Tem um tempo solitário com Deus? Não vá procurar novela ou qualquer outra coisa, mídia social, WhatsApp ou qualquer outra coisa, amigos para te rodear. Vá ter um momento com Deus, tem um momentinho ali, vá ler a Bíblia, vá orar, vá fazer alguma coisa que preste. Não tente mudar ou encurtar o processo. Então o que devemos fazer de início? Permanecer fiel. Permaneça fiel nas pequenas coisas e nos lugares solitários, porque Deus está trabalhando ali através daquela situação. Segundo, não tente mudar ou encurtar o processo. Deus não está com pressa. Queridos, Deus não está com pressa. Vamos lá, quem que já tentou encurtar? Abraão e Sara. Deus, nós já estamos muito velhinhos. Já não tem mais vigor, não dá, nem um milagre para... Não vai dar. Não dá. Esse homem, quando ele deita, ele dorme. Não tem milagre que faça. Ele está velho. Ele está velho. Está cansado. Vamos arrumar um jeitinho. Pega uma concubina aí. Pega uma auxiliar da casa. Vá ter um filho com ela. Esse vai ser meu filho. Tentaram encurtar o caminho e se deram mal. Saul, outro exemplo. Nós dissemos na semana passada, Saul havia combinado com Samuel 7 dias. Samuel dizendo, eu estou chegando lá no fronte, na batalha, espere que em 7 dias nós vamos ofertar ao Senhor alguns cordeiros, alguns animais, e lá nós cultuaremos o Senhor. Espere. Não esperou. No 7º dia, ele prestou culto lá, e o reino dele, daquele dia em diante, Deus o rejeitou como rei. A conversão de uma alma é um milagre de um momento. A formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira, querido. Deus está trabalhando na sua vida a partir das pequenas coisas. Tenha ciência disso. Talvez você queira, não, a partir de agora eu vou fazer e acontecer. Não, filha. É a condução de uma vida de santidade, é a construção de um caráter de santidade, da vida de um guerreiro santo e segundo o coração de Deus. A conversão é apenas um momento, mas a formação de um santo é tarefa de uma vida toda. Então o que Deus está fazendo nesse período que eu estou vivendo aqui, que eu não estou entendendo nada, tem coisa que eu entendo, tem coisa que eu não entendo, tem coisa que eu aguento, tem coisa que eu não aguento, tem horas que eu falo um montão de bobeira. O que Deus está fazendo nesse período que eu estou vivendo? Ele está fortalecendo a sua confiança nele, Ele está desenvolvendo caráter na sua vida, Ele está dando a cada um de nós sabedoria e conhecimento que nunca tivemos antes. Ele está moldando, afiando as nossas habilidades e dons. Ele está tirando as arestas, querido. Isso aqui não presta. Isso aqui não... Vamos arrumar aqui. É isso que Ele está fazendo através de cada circunstância. Eu queria ser mais otimista. Queria falar, queridos,
os próximos passos, 1, 2, 3, e você será um guerreiro abençoado, segundo o coração de Deus. Mas não tenho essa pretensão. Continue quebrando pedra. O que é isso? Já tentou quebrar uma rocha mesmo? Eu gosto do Ângelo para isso. Que o bicho tem força. Eu lembro do muro lá da igreja do Primavera, ele quebrando de cima do muro, dando as marretadas e quebrava. O resto, dava 5, 10, ele dava 2 e quebrava. E a gente lá, senta! É difícil quebrar pedra. Quebrar uma rocha mesmo, você dá uma batida com toda a força, você fala, agora vai. Aí faz só uma marquinha nela. Pim! Esse miserável não fez nada. Querido, não é de uma hora para outra. Não é de um dia para o outro. Deus está formando um caráter de santidade em cada um de nós. E se a conversão é um momento, esse caráter é dia após dia, quebrando pedra, fazendo aquilo que Deus te mandou para fazer todos os dias. Então tenha plena confiança no tempo de Deus, nos planos de Deus e nos propósitos dele para a sua vida. Tenha plena confiança no tempo dele, nos planos dele e no propósito dele para a sua vida. E a partir disso, Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não entendo nada, eu não enxergo nada. Eu matei um leão hoje, não sei para que esse leão veio, feriu minha ovelha, eu não sei, não entendi nada. Eu não estou entendendo por que eu estou passando por essa situação no meu casamento. Eu não estou entendendo por que eu estou passando por essa situação na minha empresa. Eu não entendo por que meu amigo está passando por isso. Se você conseguir declarar esse texto que Davi escreveu durante os períodos que ele viveu na presença do rei ali e também como fugitivo. Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus, o meu futuro está nas Tuas mãos. Faça desse salmo a sua oração. Às vezes nossos olhos estão vendados e fechados para aquilo que está acontecendo agora. Mas se você colocar nas mãos do Senhor o teu futuro, é certo que Ele vai fazer coisas grandiosas que você não sabe. Amém? Baixe sua cabeça. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Que ela possa frutificar no nosso coração durante essa semana, Deus. Que nós possamos olhar as situações da vida, os caminhos da vida.